A seguir, IIGD Irajá. Então Jesus Cristo veio para ser o segundo Adão, como diz essa passagem bíblica. Vou ler só mais um pedacinho. Chegamos no 17? Não, vamos no 17? Olha lá, só um instantinho, você de casa. Quem ligou a TV agora e pegou o culto, nós estamos em Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos juntos? Vamos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Nós vamos ter que ler esse versículo outra vez. Por quê? Bom, a família do menininho diz que todos os caminhos levam a Deus, que todos os santos ajudam, que muitas coisas que fazem ajudam, mas aqui não diz isso. Aqui no 17 diz: porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, Jesus, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Só se pode reinar nesta terra por quem? Então, meu irmão, todo reinado é falso. Todo reinado é falso. Que isso? Tudo bem, o sujeito tem muito dinheiro. Ele pode comprar tudo o que ele deseja, ele pode ter tudo o que ele quer em termos materiais, ele pode até comprar muitas pessoas que se vendem, mas se uma doença não tiver cura, ele pode comprar? Não. Ele vai procurar o melhor médico da face da terra, o maior especialista do assunto. E quando ele o médico abrir a boca e disser: olha, essa a ciência ainda não cura. Ainda não cura. E agora? O que ele vai fazer com o dinheiro dele? E agora? Mas se o dinheiro dele pudesse comprar o que a ciência não cura, de alguma forma, o dinheiro compra. Loucura, mas vamos aí seguir isso. Aí ele partiu para a eternidade, ficou velhinho, conseguiu, morreu de velhice. Caramba, ele conseguiu viver 125 anos. Tá inteirão. Tá cheio de empregados, segura um daqui, outro dali. Mas aí ele morre. Vai morrer, não vai? Aí partiu. E aí chegou aquele grande dia. Ele deu de cara com quem? Pode falar mais alto? Jesus. Com quem? Jesus. E agora? Aí Jesus começa a separar, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Vamos lá, no telão aparece a vida todinha. Aparece lá no telão. Para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Você vai para onde? Eu quero ir para a direita. Eu quero ir para a direita, e você? Para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E quando chega a vez dele, mestre, eu não sei o que aconteceu, que eu vim parar aqui, mas lá na terra tem muito dinheiro lá. Eu tenho muito dinheiro lá. Vai poder comprar Jesus? Nem aqui, meu irmão. Que de lá, nem aqui. Ninguém compra Jesus. E interessante, o mais interessante disso é que Ele nos comprou. Ele nos comprou. O sangue de Jesus pagou a minha vida e pagou a tua vida. Olha que coisa tremenda. E Ele compra com o maior preço. Pessoal, o diabo ia perder tempo? Claro que não, meu irmão. Então o diabo, ele percebe que Jesus está na terra e veio para salvar a humanidade. Aquele encontro no templo: Jesus, que temos nós contigo, vieste destruir-nos antes do que bem sei quem és, o santo de Deus. Ou seja, está fazendo aqui não é teu lugar não, aqui é lugar podre, aqui quem manda sou eu. Aí Jesus diz assim: cala e sai, cala e sai, só isso, cala e sai. O diabo joga o homem no chão com tanta raiva, o homem grita, berra, mas o demônio tem que ir embora. Por quê? Porque não há autoridade fora de Jesus. Jesus é absoluto. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. Uma palavra de Jesus acabou com o inferno. E o demônio saiu. E pensar que você tem Jesus, eu tenho Jesus aqui dentro. E tem cristão. E pensar que tem cristão que não dá valor.
Ô igreja, vamos acordar. E aí, voltando à tentação. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Pergunto eu, pessoal, como é que Deus vai provar a fidelidade de um filho? Como é que uma pessoa vai mostrar ao inferno que não aceita nenhuma sugestão que o diabo dê? Passando pela tentação. Exatamente isso. Tem gente, meu irmão, que não tem o menor respeito pela palavra de Deus. Qualquer necessidadezinha que tenha e a oferta chegar, pá, eu precisava, eu estava precisando. Ah, não é bem assim? Deus entende. Irmãos, quando vem uma tentação com uma oferta, Deus está observando e já preparou os anjos e mandando preparar a bênção, aquela bênção que não tem nada a ver com aquilo que o diabo ia oferecer. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor alguma. A moça quer casar, ainda não despertou na palavra para uma promessa de Deus, a fim de colocá-la dentro do coração, e numa intimidade com Deus, orar sério a Deus, e iniciar uma caminhada de oração e de fé, até ter certeza que aquele pedido está na mão de Deus, e agora é só agradecer que Deus está preparando aquela bênção. Mas aí deixa a palavra de lado, e chega a ficar olhando para os lados o tempo todo, em qualquer lugar, na rua, no trabalho, na igreja. Aí o diabo não perde tempo. Aí o moço é casado e começa a ter briga dentro de casa. E aí o moço conhece a moça. E ela diz, ah, meu Deus, não é bem o que eu pedi a Deus, ele é comprometido, mas será que é? Tem o divórcio. Aí o moço, preparado pelo diabo, e nem ele sabe disso. Querida, amor, eu já falei para você, eu sofro muito. Esse casamento foi errado. Deus sabe que foi errado. Foi errado, meu bem. Eu já ia divorciar mesmo que eu não conhecesse você. Tá vendo? É de Deus, é de Deus. Aí casa, ainda leva uma prolezinha de 3, 4. E depois vai lá na frente de um altar qualquer e diz assim, Deus me respondeu, ganhei minha bênção, vou casar, casei, glória a Deus. Aí a igreja aplaude, oh. E o diabo tá rolando e dá tanta gargalhada. Aí diz assim, eu destruí lá, eu preparei aqui. Destrói um lado e prepara o outro para receber. Pastora, estou te apontando algumas das muitas que passam pelas igrejas. O ser humano não discerne que é tentação. Deus não vai destruir uma família. Quem já estava destruindo era o diabo. Quem já estava destruindo era o diabo. Pastor, então presta atenção. Chega uma senhora na nossa igreja, ela teve um AVC, teve dificuldade para se recuperar, mas conseguiu se recuperar. Chegou à nossa igreja, entendeu a palavra, glória a Deus. Em cerca de 2 meses ela foi completamente curada. Perfeita. Ela tinha um lado praticamente parado. Nova. 30 e poucos anos. Tá. O marido tinha saído de casa apaixonado loucamente. Olha que coisa. Ele se apaixonou por uma moça solteira. E ele disse para ela exatamente isso. Eu e minha mulher não nos entendemos. Até antes dela ficar doente, que ela ficou de tanta amargura dela ter caído. E aí ele disse, eu e minha mulher não nos entendemos. Estou pronto para me divorciar. Mas ela está resistindo. E aí, ela não quer ceder o divórcio. Quantos filhos você tem? 3. Uma pequena de 8 e os outros 2 mais velhos.
vai escutando. E aí, ela é evangélica. Ela está orando para ter um marido. Mas está demorando tanto que o primeiro que apareceu, ela disse, Deus me respondeu. Vou fazer o quê? Ai, gente, a cegueira é demais. Misericórdia. Sabe o que aconteceu? Ela leva ele para um lugar chamado igreja. Sim, ela leva ele para um lugar chamado igreja. E ela está cantando no altar. E ela vai e pede o líder lá para fazer um teste de voz com ele, para ver se ele serve para entrar no cântico também. E ele foi aprovado. Ele foi aprovado. Ele está num lugar chamado altar. Um lugar chamado igreja e no outro chamado altar. E ele está cantando. Só que aí, não se brinca e não se zomba de Deus. Bom, eles começaram a brigar. Sabe o que aconteceu? Ele ligou para a esposa, que era o dia de visitar os filhos, e disse, escuta, ele pediu asilo doméstico, pronto. Será que eu posso passar esse fim de semana aí, porque a fulana aqui está nervosa, a gente está brigando, eu quero as coisas acalmem, eu posso ficar aí, eu prometo para você que eu vou ficar no quarto das crianças, vê se eles permitem. E aí foi. Aí a esposa, que está orando por ele, que já está curada, ficou doente de tanta amargura, o bicho entrou. A esposa diz, claro, as crianças vão gostar muito, fica tranquilo, vem. E ele vai e fica no quarto das crianças, pensando que é um fim de semana. Na segunda-feira, ele liga para a moça e a moça diz, não quero saber de você. Você briga demais, eu não quero saber de você. E você está desempregado, eu não vou ficar te sustentando. É o amor. O amor dura enquanto tem dinheiro. Esse caso é do meu ministério. Mas como me chegou, bom, a esposa está frequentando os nossos cultos. Nem é batizada ainda, não sabia nada de Jesus, está aprendendo as coisas na igreja, aceita Jesus. E aí? Vai escutando. E aí o moço liga e a moça dá essa resposta e ele vira para a esposa e diz, olha, eu ainda não posso voltar, tem problema eu ficar por aqui, eu não vou te dar trabalho, é que eu estou desempregado, você sabe. Fica tranquilo, já voltei ao meu trabalho, o que tiver para mim, para as crianças, tem para você. Olha só. Vem mais. Tá bom, o que acontece agora? Bom, ele está com ela em casa. E ela vem para o culto quase todo santo dia. Ela tem um trailer onde ela trabalha à noite. E de dia ela fica em casa cuidando de tudo. E aí ela vem para o culto, à tarde. Ela vem para o culto e se arruma e ela sai, e ele está sem graça. E ele diz para ela, meu Deus, por que Jesus não me abre uma porta de emprego? Ela diz, porque você está em pecado. Eu em pecado? Tô não, a gente não se entende. A gente não brigava o tempo todo, mas também está brigando lá. Não, mas você sabe, ó, não fica triste comigo, mas eu amo a fulana, eu tenho que voltar para ela. Será que na tua igreja eles oram para Deus me abrir uma porta de emprego? Uma porta de emprego. Ué, vem, se você quiser, eu tô indo para lá agora. Ah, eu vou com você. Posso ir? Pode. Olha só, gente. Aí entra o casal. Aí ele vem para mim. Aí ele pede ela para ficar lá atrás, no banco, no final do culto. Diz assim, eu queria pedir 2 coisas para a senhora. Falei, 2? Eu não sei de nada. Ela só me contou que o marido tinha saído para morar com outra, que ela ficou muito abalada, que ela teve o derrame, o AVC, e ela chegou na igreja naquele estado, tal. Bom, tudo bem. E ela... Tá. Aí ele veio de surpresa, aí ele disse, só quero fazer 2 pedidos para a senhora. E eu fiquei, mais 2? O primeiro a senhora pode fazer uma oração para eu conseguir uma porta de emprego? Eu falei, eu não faço milagre. Eu não posso fazer isso. Quem pode fazer isso é Jesus. Se você levar Jesus a sério e aceitar Jesus,
O senhor vai ter acesso direto. Você não vai precisar de mim não, fica tranquilo. Não, por favor. Por favor. Olha que eu estou passando por isso, por isso. E eu falei, qual é o outro pedido? É que eu quero voltar para minha casa. Aí, eu falei, peraí. O senhor chegou junto com aquela senhora. É minha mulher. Falei, então, o senhor já falou. Eu falei, onde o senhor está? Isso eu já sabia. Aí ele falou assim, é que eu estou na casa da minha mulher e dos meus filhos. Falei, então o senhor está em casa. Não, o senhor não está entendendo, a minha casa é lá. Eu falei, não, peraí, repete, o senhor está onde? Estou na casa da minha mulher e dos meus filhos. Falei, então o senhor está em casa. Não, a senhora não está entendendo, a minha casa é lá. Eu falei, senhor, senta por favor, senta. Ou o senhor não está entendendo nada ou eu não estou entendendo nada. Em que casa o senhor está? Na casa da minha mulher. Então, ela é sua mulher, a casa é sua. A senhora pode orar? Eu falei, não, que eu não sou mentirosa. Eu vou dizer, Jesus, ele quer voltar para uma casa que não é dele, porque ele já está na casa dele. Pastor, você só fez isso? Fiz, claro que eu fiz. Falei, senhor, olha só, primeiro não brinco de oração. Então, se o senhor abrir o coração e entregar sua vida a Jesus, ele vai endireitar a sua vida. Ele vai lhe abrir as portas. Segundo, não se brinca com casamento. Só tem 3 filhos, 2 adolescentes e uma criança. Só tem uma filha de 8 anos e tem 2 filhos adolescentes. É melhor o senhor parar para pensar no que o senhor está plantando na vida dos seus filhos. Ah, mas eu não amo mais a minha mulher. Aí abri a palavra. E aí? Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Leia aqui, senhor. Seu problema é que o senhor não quer negar a sua carne. A outra moça é da idade da sua mulher? Não, ela é bem jovem. Ah, entendi. A outra moça ela trabalha? Ela é militar, ela é oficial. Ah, entendi. Falei, senhor, não posso fazer nenhuma das 2 orações pelo senhor. O quê? Mas aqui não é uma igreja, não é para orar? Não é isso que dizem? Eu posso orar sim. O senhor quer que eu faça uma oração? Eu faço agora. Bota a mão no seu coração. Senhor, abre os olhos do entendimento dele. Faça ele enxergar o que ele não enxergou até o dia de hoje. Faz ele enxergar que ele tem uma família e foi ele que constituiu. Faz ele enxergar que ele tem 3 filhos. Ele abriu os olhos e falou, essa oração eu não quero. Parece comédia, né? Mas escuta o desfecho da história, porque ainda tem muita coisa por aí. E aí? Aí ele fica com uma raiva de mim tremendo e vai em direção à porta, batendo com o pé. Parecia que estava de botina, de tanta raiva. E a mulher dele tá lá fora esperando. Quando ele chega na porta, ele volta, olha pra minha cara. E eu olhando pra ele. Ele diz assim, a senhora ainda vai ouvir falar de mim. Vai escutando. Aí eu entrei, era intervalo de culto, e levantei uma oração. Falei, Senhor, ele não veio no culto por acaso. Abra os olhos dele de verdade, eu te peço. E aí foi embora. Fiquei orando por ele, tal, a esposa já estava orando, tá bom. E aí, no dia seguinte, ele não quis vir de jeito nenhum. Aí ele fica tentando voltar para outra, só que a outra não aceita. Por quê? Porque a esposa dele está orando com a palavra, irmãos. Quando você come uma pessoa com a palavra, Jesus está no controle. Jesus já estava no controle, o diabo estava tentando. E aí? E ele está suplicando para voltar. Bom, mas ele não aguentou, e aí? Aí a esposa conseguiu, disse para ele, olha, pelo menos você pede. Quem sabe Deus te atende. Ele volta no culto. Irmãos, olha ele, olha. E baixava os olhos, trunfava o rosto. E eu tô na minha, desculpa, irmãos, mas do jeito que vocês fizeram, eu me segurava para não rir. Porque eu sabia que Deus estava trabalhando. Bom, sabe o que aconteceu? 3 meses depois que ele veio, todo dia. Por que Deus não abriu a porta de emprego? A esposa já tinha voltado ao trabalho. Por que Deus não abriu a porta de emprego? Porque naquele deserto ele teria de vencer aquele demônio, aquela paixão. Ele tinha de acordar. E aí? E Deus começou a trabalhar dentro dele.
Deus começou a trabalhar dentro dele. E aí, mais ou menos 3 meses depois, ele veio falar comigo. Posso falar com a senhora? Falei, estou aqui, com certeza. Ele disse, eu me enganei. Aquela fulana, ele disse, foi uma paixão louca, mas não sei explicar. Não tem mais nada dentro de mim. Ele falou, a senhora pode fazer a oração para eu aceitar Jesus? Eu falei, o senhor quer aceitar agora? Falei, por que não num culto na frente da sua esposa e de todo mundo? Mostra o inferno, você não quer mais nada com o inferno. Pastor, a senhora fez isso? Fiz. Ele disse que eu ia ver? Pois eu ia ver mesmo. Fiz de propósito. Ele não falou, a senhora vai ver? Como se fosse uma ameaça. E aí? E aí aceitou Jesus. A esposa chorava. As crianças, os dois meninos, os filhos choravam, a menina chorava. Bom, o que aconteceu? Ela ainda não tinha se batizado. Eu batizei os dois no mesmo dia. Isso saiu numa carta viva, uma revistinha que a Igreja da Graça tinha de evangelização. E saiu. Esse casamento foi reconstruído. O Espírito de Deus trabalhou, ele enxergou que foi uma paixão, Se arrependeu profundamente. Agora, o que me chamava a atenção é que os dois estavam num lugar chamado igreja e em outro chamado altar, e os dois cantando. Pois é, que louvor. Louvor a quem? Louvor a quem? Então, irmãos, muitos cristãos não discernem tentação. A tentação pode vir no dinheiro, numa oferta. Quantos estão dentro das igrejas e aceitam a corrupção passiva? Deus sabe. Se eu sou um funcionário público, eu não tenho de onde tirar aquilo que vem, então é meu ganho. Não estou fazendo mal para ninguém, me ofereceram. Eu não estou tirando dinheiro de ninguém. Mas não discernem a tentação, ou seja, o diabo entra. Se ele entrou, meu irmão, não tem restrição para ele. Lá na frente ele vai atuar em qualquer área da vida, porque as portas foram abertas. Por que, pastora? 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Quem lê comigo o versículo 10? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas. Volta no versículo 9, vamos ler o 9 e o 10, bem devagarinho. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos. Agora vai em 2 Timóteo, vamos ver a paixão rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 2, lê comigo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor e a paz, para conseguir o coração puro. Você está pensando que as paixões só atuam quando é criança, adolescente ou jovem? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Um senhor de 76 anos virou para a mulher. Um senhor de 76 anos virou para a mulher de 67. Depois de 50 anos de casados. Ela casou menina com 16 anos e pouco. Filhos, netos e uma bisneta. Ele virou-se para ela, 50 anos de casado. Chegou em casa, de um dia de trabalho, dono de uma indústria, homem rico, e disse: mulher, a partir de hoje, vou viver com a fulana. Fulana? A secretária. Fulana? Mas ela é uma menina, ela tem 19 anos. É com ela que eu vou viver. Você está muito velha para mim. 3 filhos, netos e uma bisneta. Uma bisneta. Foi tomado por uma paixão, com 76 anos.
e disse para a família: sinto muito, mas é o meu coração, estou apaixonado. Pastora, não é possível. Que isso, pastor? Isso não existe. Não existe. Então vai Jeremias capítulo 17 rapidamente. Versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Quem lê comigo? Enganoso é o coração e perverso. Me responda, Deus enganou? Deus mentiu? Deus mentiu? Olha para mim, Deus mentiu? O coração desse moço foi perverso com ele? Muito, não foi? Não? 3 filhos casados, 3 filhos, genros e noras, netos, e uma bisnetinha, e a mulher, e a família, e ele. Foi perverso o coração dele? Foi perverso? Misericórdia. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.